o discurso, defender ditadura, liberdade de expressão, assim como defender comunismo e socialismo também palavras do prefeito reeleito de Porto Alegre. Eu queria lhe ouvir sobre essa falsa simetria entre comunismo, socialismo e ditadura e essa falsa simetria, essa comparação indevida entre liberdade de expressão e defender aquilo que nos tira a liberdade. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bem, eu acho que são duas perguntas, né? A primeira, eu acho que é a questão do baixo nível dos prefeitos que estão assumindo as prefeituras no Brasil inteiro. Não é só Porto Alegre, né? São Paulo também, né? São Paulo, não vou nem citar o nome, mas é uma tragédia que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, quase se elegeram Pablo Marçal. Quer dizer, é uma coisa assim, a barbárie. O que nós podemos entender disso? Eu estava prestando muita atenção nas suas colocações antes de eu entrar nos palcos, digamos assim, né? Eu acho o seguinte: nós estamos passando por um processo político que vem desde a derrubada do PT no poder com o golpe de 2016. Então, a burguesia brasileira, que é sucursal da burguesia imperialista dos Estados Unidos, investiu contra os governos populares desde o mensalão. E para tentar derrotar os governos populares do PT, eles fizeram uma intensa campanha de intoxicação ideológica através da imprensa, da mídia burguesa, através de um discurso de ódio. Por ocasião do impeachment da Dilma, né, o discurso de ódio chegou a tal ponto que, se você estivesse andando na rua com uma camiseta vermelha, você podia ser vítima de agressão física, né? Então, foram mais de uma década. Né? Essa campanha começa desde 2003 e se estende de 2016, 17, 18. Uma campanha sistemática. E não é só a Rede Globo. É toda a mídia burguesa. Uma campanha de ódio. Com isso, tentou-se, inicialmente, derrotar eleitoralmente o PT, e a direita foi mal sucedida. Perdeu as eleições, né? O Lula conseguiu se reeleger, depois a Dilma foi eleita e, por último, a Dilma foi reeleita. Daí, essa direita tucana, é preciso adjetivá-la, deu um golpe. O golpe de 2016 foi, antes de mais nada, um golpe cuja principal força política foram os tucanos. Tanto é que a maior parte dos ministros do governo Temer, do governo do golpista Temer, eram do PSDB. O grande problema é que essa lógica do discurso de ódio contra a esquerda, que muito se assemelha com o discurso de ódio que o Goebbels, na Alemanha nazista, fazia contra os judeus, tá? Esse discurso de ódio acabou sendo capitalizado pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, que acabou engolindo a própria direita tradicional, acabou engolindo os antigos tucanos que achavam que iam estar no poder. Quem acabou chegando ao poder foi os militares, através do Bolsonaro, e o Bolsonaro era o cavalo de Troia dos militares. Nenhum militar tinha apelo eleitoral. Então, o Bolsonaro foi o cavalo de Troia através do qual
aquele grupo de militares, que nós sabemos quem são, chegaram ao poder. A grande questão é, o fascismo, ele se alimenta de ódio. O fascismo é o ódio institucionalizado. E quanto mais a mídia burguesa e os próprios tucanos incentivavam o ódio ao PT, mais o fascismo ganhava forças. O candidato tucano ao governo, à presidência, em 2018, fazia discurso contra o PT, disseminando ódio contra o PT. Quem ganhava voto? O Bolsonaro. Né? Então, nós ainda estamos vivendo os ecos dessa intoxicação ideológica que foi inculcada por mais de uma década pela imprensa, pela mídia burguesa. Tá? E se explica por que a esquerda, de uma maneira geral, não foi bem sucedida nas eleições como nós gostaríamos que fosse. E, além disso, para complicar mais ainda a situação, nós temos a ação política das igrejas evangélicas, que transformaram os seus fiéis em currais eleitorais. Tá? Então, as redes de WhatsApp, onde o pastor livremente dissemina a campanha de ódio, dissemina os ideais anticristãos, tá? Dissemina a propaganda política. Isso explica por que emergiu das urnas esse chorume, esse lixo, como, por exemplo, o atual prefeito de Porto Alegre, reeleito, o atual prefeito de São Paulo e de muitas outras cidades. Imagina São Paulo, a maior cidade do Brasil, correu o risco de eleger um Pablo Marçal, que cometeu vários crimes eleitorais durante a campanha e até agora não foi punido e provavelmente não vai ser, porque a burguesia quer manter o Pablo Marçal como uma carta do baralho para usar na hora certa se precisar. Isso é o fascismo. Né? O fascismo nada mais é do que esse bando de marginais. Quem era Hitler na Alemanha nazista, né? Antes de tomar o poder, antes da Alemanha nazista, na época da República de Weimar? Era um marginal. Né? Era um pintor frustrado, um ex-combatente da Primeira Guerra, desajustado, que se reúne com um bando de lixo da sociedade, de lumpens, de desajustados, que se organizam politicamente e passam a ser a base política de confiança da burguesia. São os cães da burguesia. Então, esses fascistas que temos hoje no Brasil são os cães da burguesia. Agora, a segunda questão, né? De comparar o fascismo, a ditadura com o comunismo. Bem, esse é o discurso bolsonarista. Né? Você pretende colocar no mesmo prato da balança aqueles que defendem a ditadura manifesta do capital, que é o fascismo, e aqueles que defendem uma sociedade justa, igualitária e democrática. Isso daí é quase que uma operação típica da novolíngua. Lembra do 1980? Orwell. Nova língua do Orwell. Né? Ditadura e democracia são a mesma coisa. Defender a ditadura é um direito democrático. Ditadura e socialismo ou comunismo são a mesma coisa? Não são. Quer dizer, então, que o comunista que defende uma sociedade
justa, igualitária, em que os trabalhadores tenham direitos, em que haja democracia, é a mesma coisa com aquele marginal que defende a ditadura, a tortura e a opressão contra os povos. É isso? Quer dizer, isso é um absurdo, são pessoas que precisam ser politicamente desmascarados. Tá? Então, eu atribuo o seguinte, que nós estamos ainda vivendo um processo político que se iniciou a partir de 2003, né, quando começa aquela história do mensalão, de uma campanha sistemática da grande mídia, da mídia burguesa, contra os trabalhadores. Né? E essa campanha continua. Né? A Folha de São Paulo, por exemplo, que é um órgão que representa os setores mais reacionários da sociedade brasileira, da burguesia brasileira, hoje faz uma campanha sistemática contra o governo federal. Tá? Uhum. Mesmo órgão de imprensa que emprestava os seus carros para os órgãos de repressão, para fazer campanha, para sequestrar pessoas, Folha de São Paulo. Então, nós temos à nossa frente uma grande tarefa, que é desmascarar a mídia burguesa, desmascarar essa campanha de desestabilização feita por aquilo que eles chamam de mercado, e que eu prefiro dar o nome aos bois. É a burguesia.